todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui mais uma vez para um vídeo de opinião de dois livros. E antes de passar aqui aos livros, peço-vos para, se gostam assim então de vídeos de falar sobre livros, para subscreverem o canal, porem like depois no vídeo, comentarem, tudo essa interação aqui é importante para o crescimento do meu canal e eu adoro responder aos vossos comentários. Passando então aos livros, o primeiro livro é então Cheque ao Rei, de Joanne Harris. Este livro funciona um bocadinho como a prequela do livro Uma Questão de Honra. Acho que é este o título que eu li mais para o início deste ano e que adorei. É passado num colégio de rapazes. E aqui o professor de latim é o mesmo, portanto, eu não consegui perceber muito bem quantos anos eram antes então do outro livro, mas eu parti se calhar com expectativas aqui muito elevadas, porque eu tinha adorado o outro livro, uma questão de classe. Eu tinha adorado o outro livro, não só a própria história, porque é uma história então assim mais de mistérios e aqui então assim com crimes, e onde a própria narrativa nós vamos aqui saltitando entre pontos de vista de personagens e ficou assim. A forma como a autora conseguiu criar o mistério, para mim, foi excelente. E eu parti com expectativas muito elevadas para este livro. Em termos de estrutura e de narrativa é muito semelhante. Continuamos a ter então aqui pontos de vista de diferentes personagens. Uma é então o nosso professor de latim e depois a outra, então, o mal da fita, quem está então aqui a engendrar, a querer então prejudicar o colégio. E também vamos tendo aqui alguns saltos temporais, alguns regressos então aqui ao passado aqui de uma determinada personagem e depois ao presente, e nós vamos aqui saltitando. Em termos de estrutura, tal como eu disse, é muito semelhante, muito similar então ao outro livro. Em termos aqui da mente da história também, temos alguém que quer então aqui prejudicar o colégio, fazer mal, então aqui também nós temos aqui então lá está esse clima de mistério, esse clima tenso e esse também aqui muito ligado também aqui assim, aquela pontinha então de crime. Em termos de história em si, confesso que inicialmente não me agarrou tanto, mas tenho-vos a dizer que quando sabemos aqui um pormenor importante, ou melhor, quando a autora nos desvenda quem é então o culpado, eu fiquei tipo, mesmo, era um livro que perdemos se calhar aqui alguma coisa na tradução, mas a verdade é que a forma, uma vez mais, a forma como a Joanne Harris montou a história, a forma como nos leva por um caminho e depois, uau, para mim surpreendeu-me muito, muito mesmo. Não me surpreendeu, foi tanto como o outro. Não sei se foi, lá está, por esta similaridade então da estrutura. Eu fiquei muito arrebatada, fiquei muito surpreendida mesmo, então com aqui saber quem era o culpado, mas confesso que a história em si, talvez por esta similaridade em relação ao outro, não me impressionou e por isso eu vou dar 4 estrelas e não as 5, porque o outro eu dei 5 estrelas e fiquei super empolgada. Este também é bom, é muito bom, eu volto a reforçar que para mim foi genial a forma como aqui do culpado, mas sinceramente em termos de, lá está, por ter achado esta parte inicial aqui a história muito similar ao outro em termos de estrutura e mesmo aqui, lá está, é a vida do colégio, não é? E mesmo estas questões de mistério e a própria estrutura, os capítulos narrados pelo professor, capítulos narrados então pelo culpado, passado e presente, é muito similar ao outro. E talvez por isso, ou talvez também por o outro ainda estar relativamente fresco na minha cabeça, portanto estas partes não me impressionou tanto como
o outro livro, mas ainda assim uma grande, grande história. O segundo livro que vos tenho para vos falar é então 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho de Elif Shafak. É o terceiro livro que leio da autora. Eu já li Bastarda de Istambul, que adorei, o primeiro que li. Depois li A Cidade no Confim dos Céus, num romance, num género, portanto o outro é mais, um bocadinho mais contemporâneo. A Cidade nos Confins do Céu é mais romance histórico e que, confesso, não me agradou tanto. E este, voltamos aqui um bocadinho mais contemporâneo, se não estou em erro, inicia alguns entre os 40 e depois 40, 50 e vai ali até os 80, 90, mais ou menos por aí, falando um bocadinho aqui de cor. E nós vamos, estes 10 minutos e 38 segundos, é o tempo então que a nossa personagem, a Leila, o livro inicia com ela morta, num contentor de lixo, e a sua consciência ainda está viva, vou-lhe chamar assim, durante estes 10 minutos e 38 segundos. E durante este tempo, inicialmente, portanto o livro está dividido em 3 pratos, e inicialmente vamos então acompanhando, minuto a minuto, as suas recordações, as suas lembranças, e é aí que vamos conhecer então o passado dela, a sua vida e o seu passado, o que é que aconteceu, e é-nos apresentado, entre aspas, os 5 amigos dela. Depois a segunda parte está mais relacionada então com o corpo em si, e portanto vamos acompanhando não a história através dela, mas a forma como os seus amigos e assim os seus 5 amigos estão a encarar então a morte e da Leila e o processo. E depois temos então aqui a alma, que é então que é uma parte muito, muito curtinha, são 2 ou 3 páginas, se não estou em erro, que é uma espécie de retorno. É um livro muito, muito estranho. É a forma que eu consigo descrever aquilo que eu senti, ou pelo menos eu senti o livro como estranho. Eu ia com expectativas muito lá em cima, porque eu acho que foi a Ana Lopes, do The Phoenix Flight, que falou muito bem deste livro. E eu fiquei nos píncaros, fiquei mesmo super curiosa. Mas para mim é interessante do ponto de vista de nós conseguirmos aprender mais um pouco então, porque isto é passado na Turquia, e portanto é uma forma de nós conseguirmos perceber melhor a sociedade turca, as regras, e ali um bocadinho aquele contexto histórico. Achei muito interessante. Mas depois a história, não sei, não me conquistou. O facto da Leila, lá está, ter morrido e ter esta consciência, estava a ser estranho, mas até estava a gostar, ou estava aqui a perceber, assim, algum sentido. E depois então temos a morte efetiva e depois, portanto, o livro acaba por ter aqui 2 períodos distintos, e confesso que para mim achei um bocadinho estranho. Lá está, foi importante por todos estes costumes, por todas estas regras, por toda esta diferença de uma sociedade, de uma cultura diferente da nossa. Sim, foi interessante, mas em termos de história não me conquistou, e eu vou manter as 3 estrelas que dei então na Cidade do Confim dos Céus, porque acho que foi 3 estrelas que eu dei, porque também não me arrebatou. Eu fiquei muito indecisa entre as 3 e as 4, mas não me arrebatou, também não foi uma leitura que eu quisesse ler na ânsia, e portanto eu vou manter as 3. Foi uma leitura agradável, foi uma leitura que com pontos interessantes, mas não me conquistou aquilo que eu estava à espera. Talvez, lá está, por eu ir com expectativas muito elevadas, talvez por isso. Eu vou então ficar por aqui. Digam se leram algum destes 2 livros, se não leram, se ficaram curiosos. Se quiserem comprar, eu vou também deixar cá em baixo os links de afiliado da UC e da Bertrand para estes 2 livros, para vocês não terem qualquer custo, e é uma forma também de apoiarem aqui um bocadinho o meu trabalho aqui no canal. Digam-me se ficaram curiosos, se leram algum deles, se não, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.